Aula 10. Graça e paz, meus irmãos. Que dia maravilhoso esse, o dia que nós podemos estar juntos para adorar ao Senhor. Mais um domingo, que esse domingo seja um domingo especial, seja um domingo de bênção na sua vida, um domingo onde você possa, além de descansar, além de dedicar-se à sua família, também reservar algum tempo, algum momento para dedicar-se ao Senhor, ao estudo da palavra, ao culto de logo mais à noite. É muito bom quando nós podemos louvar e adorar ao Senhor, não é? Nós estamos conversando sobre as cartas de João. Nós já estamos chegando já no finalzinho da primeira carta de João. Tenho certeza que esse trimestre tem sido muito proveitoso para quem tem acompanhado as aulas desde o início. Tenho certeza que tem aprendido muitas coisas, porque João fala muito aos nossos corações, fala muito as realidades, para a realidade que nós vivemos no dia de hoje, no nosso tempo, e vamos fazendo aquele comparativo dos problemas da igreja do primeiro século, do finalzinho do primeiro século, com o que nós temos vivido hoje, não é? Na semana passada, nós discutimos sobre as certezas da fé cristã, onde nós discutimos que a base para a fé está no amor que se inicia em Deus e é direcionado ao homem, que uma vez alcançado por ele, passa a amar a Deus e ao próximo. Então nós aprendemos que o amor é a demonstração de que conhecemos a Deus e que Ele vive em nós. Então o amor é essa demonstração. Lembra dessa aula? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 5, nós vamos falar um pouco sobre a vitória sobre o mundo. Então o texto que está proposto para a nossa aula de hoje está em 1 João, capítulo 5. Nós leremos dos versos 1 ao verso 13. Então diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E estes são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, este é o texto, só corrigindo, de 1 João 5, de 1 a 12, nós lemos até o versículo 12. Esse é o texto que está proposto para a nossa aula de hoje. Hoje o tema da aula é a vitória sobre o mundo. Então, nesse capítulo 5, neste quinto capítulo, João vai aprofundar ainda mais, vai aprofundar um pouco mais este conceito sobre o amor. Então ele vai dizer que o amor não é a única prova de que somos filhos de Deus, mas ele vem acompanhado pela fé e pela obediência. Os três elementos: amor, fé e obediência. Esses três elementos formam um triângulo. Imagine um triângulo que é interligado pelas pontas, onde nós temos, então, nessa base, o amor.
De um lado a fé e do outro lado a obediência. Um depende e aponta para o outro. Temos a fé porque amamos a Deus e por causa do seu amor por nós, E nós obedecemos porque temos fé e amor a Deus. E amamos por causa da obediência e da fé. Percebe que um está ligado ao outro, um puxa o outro, o amor, a obediência, a fé, nesse caso, estão interligados. E essas três qualidades, elas caminham juntas, e uma não vive sem a outra. Não basta abraçarmos um desses aspectos e negligenciarmos a outra qualidade. As três juntas provam de que nós somos filhos de Deus. Então, não adianta apenas eu ter fé e não amar. Não adianta apenas eu ter fé e não amar o próximo, não amar a Deus. Não adianta eu dizer que tenho amor e não ser obediente a Deus. E a fé que me leva a amar ao próximo e amar a Deus também. Então, as coisas são interligadas. Essas três qualidades, elas caminham juntas. Então, é importante nós termos isso em nossas mentes. E aí nós vemos vários grupos que muitas vezes não demonstram essas qualidades, grupos que muitas vezes consideram-se superiores, pessoas que consideram-se superiores às outras, arrogando para si o nome de serem filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus, e vocês estão em condição inferior. Então, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de pensamento, porque, como nós já vimos, os falsos mestres tinham esse pensamento. Consideravam-se superiores, consideravam-se iluminados por Deus, lembra das aulas, e por causa disso, então, não amavam as outras pessoas e subjugavam até as outras pessoas, dizendo-se então, considerando-se então superiores a elas, não é? As falsas doutrinas, elas estão aí. As falsas doutrinas ensinadas, tanto naquele tempo quanto no nosso tempo, são motivos para nós ficarmos bem atentos, bem firmados na palavra de Deus, bem de olho nos detalhes, porque elas produzem grandes dúvidas entre as pessoas. Foi assim no passado, naquele período, para aquelas igrejas que receberam aquela carta de João, e ainda hoje. Então, as falsas doutrinas ensinadas, elas começaram a produzir grandes dúvidas entre os crentes, que passaram a desconfiar sobre a divindade de Cristo. Veja, com um pequeno detalhe, um pequeno pontinho, nós já falamos sobre isso também, um pequeno pontinho na doutrina, ele vai abrindo, e lá na frente nós temos um grande erro, uma grande heresia, uma grande confusão que leva pessoas a se afastarem do verdadeiro evangelho, né? Então, naquele período, naqueles dias, muitos crentes passaram a desconfiar se realmente Cristo era Deus, começaram a questionar a sua divindade, começaram a questionar se a sua morte era suficiente para a salvação, e se eles estavam realmente perdoados dos pecados, e se eram mesmo filhos de Deus. Veja a que ponto chegou. Lembra lá na primeira aula, quando nós conversamos sobre isso, quando os falsos mestres entravam na igreja, falando bonito, dizendo palavras bonitas, palavras que conferiam com algumas coisas ensinadas, mas que em algum ponto havia alguma questão duvidosa. Olha o final, para onde caminhou, a ponto deles questionarem até a própria salvação, questionarem a divindade de Cristo e questionarem o perdão de Deus nas suas vidas, não é? Por isso nós devemos estar atentos, precisamos estar muito atentos ao que nos é ensinado, precisamos estar atentos às pessoas que estão à frente ensinando, às pessoas que muitas vezes arrogam seus títulos, levantam os seus diplomas, se valem de algum nome que tenham, e, na verdade, nós devemos estar atentos àquilo que eles ensinam. Um detalhe pequeno, lembre-se disso, faz toda a diferença lá no final. Me lembro que
Uma vez, o meu carro ele estava com uma lâmpada queimada, uma pequena lâmpada queimada, que praticamente sem importância nenhuma, uma lâmpada lá no painel do carro queimada. E nós caminhando na estrada e percebemos que, de repente, o carro começou a perder energia, começou a perder a força, e nós só tivemos tempo de colocá-lo num local mais seguro para poder estacionar. Acionado o seguro, a pessoa disse que o problema do carro era justamente aquela lâmpada tão pequena, tão insignificante, fez toda a diferença. Fez com que o carro inteiro parasse, fez com que nós corrêssemos até um certo risco na estrada, por causa de um pequeno detalhe, uma pequena lâmpada que parecia ser tão sem importância. Da mesma forma, é a doutrina. Da mesma forma, é a doutrina que nos é ensinada e nós precisamos estar atentos, conferindo aquilo que é ensinado com a palavra de Deus. Como Paulo, que elogiou os bereanos, porque tudo que ele ensinava, eles iam até a palavra, eles iam até a Bíblia, buscavam ali, buscavam informação, buscavam conferir se realmente estava dentro daquilo que foi ensinado, daquilo que o Senhor ensina. Então, vale aí o conselho, vale aí a dica, para que nós estejamos bem firmes e atentos. Agora, como nós vamos poder acompanhar e saber se aquilo que nos é ensinado é verdadeiro ou falso, se nós não estivermos buscando a palavra de Deus, se nós não estudarmos, se nós não lermos, se nós não buscarmos no Senhor o entendimento da sua palavra? Então fica o alerta, precisamos estar de olho, mas precisamos também estar de olho na palavra de Deus, para que possamos, então, fazer o comparativo e saber e reter aquilo que é verdadeiro daquilo que não é. João ensina que não adianta crer em Jesus apenas como quem crê em um fato histórico. Esse é um grande ensinamento dele. Um conhecimento intelectual não basta. Não adianta termos um conhecimento de Jesus, um conhecimento de sua obra, um conhecimento a nível apenas intelectual. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, até melhor do que nós, conhecem a Bíblia de fora a fora, de um lado a outro, tem muitos textos decorados, conhecem fatos, conhecem as narrativas, falam muito bem, mas aquilo é só pelo lado de fora, é só por fora. Não tem a experiência de caminhar, não tem a experiência do andar com Jesus do dia a dia e de confiar totalmente nele. Eu lembro de Jó. Lembra do Jó? Quando, mesmo sendo conhecido pelo seu temor a Deus, quando, ao término da sua história, quando Deus se revela para ele, quando Deus tem um diálogo com ele, então ele diz que ele realmente conhecia Deus apenas de ouvidos, mas que agora sim ele conhecia Deus pela experiência, conhecia Deus pela caminhada, conhecia Deus pelo dia a dia. E é assim que nós devemos conhecer a Deus, pela experiência, pelas nossas próprias experiências, não pelas experiências de outros, que também nos ajudam, mas é importante nós termos as nossas experiências com Deus, e isso só teremos se nós buscarmos a Ele de todo o coração, se nos consagrarmos em oração e em estudo a sua palavra, não é? João ensina que só aqueles que creem de forma incondicional em Jesus é que têm o novo nascimento. O novo nascimento é o requisito para a entrada no reino de Deus. Sem o novo nascimento não se entra no reino de Deus, e isso exige arrependimento e fé. Se não houve arrependimento, se não houve fé no Cristo que perdoa os pecados e que salva, não haverá entrada no reino dos céus. Então é importante essa avaliação também. E essa experiência verdadeira com Cristo faz com que amemos a Deus e aqueles a quem Ele gerou, os nossos irmãos. O autor do texto fala que quem crê em Jesus não crê sozinho. Quem crê em Jesus não crê sozinho, mas sempre está junto de outras pessoas, que compõem a família de Deus. Então, não existe uma igreja de uma única pessoa, mas de várias pessoas que creem e que creem juntos, e essas pessoas reunidas compõem a família de Deus. Esse é o aspecto da comunhão. Ninguém é sozinho.
Ninguém é sozinho. Ser cristão é ter uma fé, individual em Cristo. Sim, nós temos que ter a nossa fé individual em Cristo. A minha fé não salva a outra pessoa. Mas ser cristão também é viver em comunidade, é viver em conjunto, é viver um pensando no outro, é viver um ligado no outro, amando, pensando, se preocupando e cuidando um do outro. Igreja não é lugar de individualismo. Igreja não é lugar de cada um por si. O eu aqui dentro da igreja, ou eu dentro da igreja do Senhor, ela não tem vez. Somos tudo em Cristo e nós não somos nada sem Ele. É um conceito que nós precisamos ter em mente e entender isso, porque a partir do momento que nós entendemos isso, então nós começamos a caminhar melhor, começamos a agir melhor, começamos a desenvolver mais o trabalho de Deus, e a igreja vai crescendo, e vai crescendo firme, vai crescendo saudável, vai crescendo forte. E quanto ao amor, aí a pergunta, é sempre essa pergunta: o amor é uma manifestação emocional ou é uma manifestação racional? O amor é sentimento ou é razão? E aí é algo que geralmente causa uma polêmica, causa um debate. Pense um pouco nisso, se o amor é emocional, se ele é só sentimento ou ele é razão. As emoções, elas são passageiras, elas vão de acordo com o momento. Já a razão envolve o pensamento, envolve a decisão, envolve o compromisso. Amar é uma opção, é uma escolha e que envolve obediência a Deus. Nós escolhemos amar ou não outra pessoa. Nós escolhemos amar ou não a Deus. Nós escolhemos se nós vamos acolher ou não outra pessoa. E Deus nos manda amar aos irmãos. Então, amar é um mandamento, Então, Deus nos manda amar os irmãos porque eles também são filhos de Deus. Então, a regra é a seguinte: amo tanto a Deus que amo seus filhos para agradar a Ele. E quando eu começo a pensar assim, que eu vou amar aos outros por causa desse amor que eu tenho a Deus, eu consigo então amar os diferentes. Amar aqueles que estão junto comigo, mas que talvez não pensem exatamente como eu. Aqueles que talvez tenham um ponto de vista diferente do meu. E esse era o problema ali naquelas igrejas. Esse era o problema dos falsos mestres, que só amavam, só queriam o bem aquelas pessoas que pensavam exatamente como eles. Então, esse era um grande problema. Não é? O versículo 3, ele fala que os mandamentos de Deus não são penosos. Eles não são penosos, não são pesados. De fato, os mandamentos, eles não são penosos quando seguidos por amor e obediência, não por obrigação. Quando fazemos algo por gosto, é melhor. Quando nós fazemos algo com gosto, é melhor porque ele vem com alegria, não é algo pesado, não é algo obrigado. Então nós devemos servir ao Senhor com alegria, e isso o mundo não entende. Por isso acha que ser crente é ser proibido de fazer um monte de coisas, e que as coisas que nós fazemos são um grande fardo, um grande peso na nossa vida. Não é? Quando nós fazemos as coisas por amor e com alegria, e se não for assim, alguma coisa está errada. Então nós devemos fazer as coisas com amor e com alegria. E se não for assim, algo está errado, é vão esse trabalho. Então, a motivação do crente deve ser a obediência. A motivação do crente deve estar em ser obediente ao Espírito Santo, que nos guia e que nos dá a alegria de obedecê-lo. Os falsos mestres já pensavam diferente, ensinavam isso diferente. Eles ensinavam que a matéria era, na sua essência, mal, que o corpo era mal, e que por esse corpo ser mal, os crentes, então, não deveriam se preocupar com isso, porque, afinal de contas, o importante era o espírito estar purificado através
dos rituais que eram ensinados por eles. Assim, uma vida de pecado não fazia a menor diferença entre o povo. Então, olha o perigo. Então, a igreja, muitas pessoas entravam caíam nessa história, caíam nesse conto, nessa conversa, e caminhavam aí, levando uma vida de pecado, uma vida que não agradava a Deus, pensando que estavam fazendo alguma coisa de boa. Não é? Por esse motivo, nos versículos 4 e 5, João fala sobre a vitória que vence o mundo. Para João, os filhos de Deus são vencedores diante do mundo que se opõe a Deus. E o mundo se opõe a Deus porque tem a sua fé porque não tem a sua fé depositada em Jesus. E por esse motivo não tem força para cederem às tentações. Nós somos vitoriosos porque não assumimos a mesma postura de oposição a Deus que está presente no mundo. Por causa desta fé, não somos escravos do sistema e nós temos liberdade, então, para ter uma vida de santidade, para escolher não pecar. E para encerrar a questão dos falsos mestres, João responde ao questionamento sobre a divindade de Cristo. Os falsos mestres, achavam que era muita humilhação, que era impossível Deus se rebaixar a homem e morrer de verdade. Por isso diziam que Jesus era um homem comum que recebeu o Espírito de Cristo e que não morreu na cruz de verdade. Eles entendiam que Jesus era uma emanação. Então, quando eles viram ali na cruz, era como se fosse um holograma na cruz, não era o Cristo de verdade. Então, João encerra essa questão afirmando que o testemunho de Deus é maior que o de qualquer pessoa. E afirma que a vida eterna está em seu Filho. E somente quem crê em Jesus terá essa vida eterna. Em outras palavras, a vida eterna não é para qualquer um, mas somente para aqueles que forem capazes de crer. E eu encerro essa aula com uma pergunta. Você é capaz de crer? Pense nisso. Que Deus abençoe seu dia. E agora nós vamos orar para que Deus complete essa palavra no seu coração. Todas as aulas que nós tivemos são aulas muito importantes. Pense nelas, medite nelas, volte nas sequências, pegue todas as sequências para que você possa entender melhor. E assim você terá um grande proveito. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, pelos ensinamentos, ó Pai, que a tua palavra nos traz, ó Deus. Quero te agradecer por essa pequena porção de hoje, Senhor, quando nós aprendemos a importância da fé, a importância de estarmos ligados uns aos outros em amor, a importância de estarmos, ó Pai, atentos à Tua palavra para não cairmos no engano e no erro das falsas doutrinas e dos erros e das heresias, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que nós possamos compreender a Tua palavra e possamos ser melhores a cada dia. Que o Senhor nos abençoe para que nós possamos crer e cada vez crer mais na Tua palavra. Obrigado por esse momento e abençoa esses que estão nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um excelente dia para você.